Então, eu finalizei com essa imagem, e aí, nesse momento, fazendo esse comparativo morfológico de apoptose e necrose, vai ficar mais fácil, né, na próxima aula, depois que já tiver percorrido por necrose, mas algo muito, muito importante de ser comparado é a parte metabólica e vias bioquímicas, tá? Porque a necrose, ela é um processo de morte acidental que ocorre, por exemplo, quando há depressão, falta de energia, né, alguma alteração na produção de ATP, e não há síntese nem clivagem de algumas proteínas que sejam ATP dependentes. Já a apoptose, como muito bem foi descrito por Horvitz a primeira vez, né, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel, ele depende, sim, da ativação de algumas proteínas, né, que são proteínas que têm características típicas são de um grupo de cisteína que tem a capacidade de clivar numa cauda final de ácido aspartico, e depois eu vou falar da nomenclatura para vocês. Então, essa família caspase foi recebendo o nome caspase 2, 3, 4, são proteínas importantíssimas para o mecanismo, né, de morte celular por apoptose. Claro que várias outras proteínas estão envolvidas, mas elas são, até atualmente, né, alguns artigos sendo publicados vão talvez nos contradizer nesse momento, mostrando vias independentes de apoptose, né, independente de caspase, mas eu vou deixar esse artigo até para eu falar dele para vocês, nem pedir para vocês apresentarem. Até então, falar que tem caspase clivada, ativação de caspases é igual apoptose, né? Isso era uma fala muito dita em seminários ou em qualquer aula de apoptose. Tem caspase 3 clivada, ativada, vai ter apoptose, não tem como fugir. E essas caspases são ATP dependentes, ou seja, sem a presença de ATP não há a indução dessa via de morte. E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Dessas vias. Então, essas vias bioquímicas, como eu já tinha dito anteriormente para vocês, elas são dependentes de energia. Grande parte dessa cascata há um consumo de ATP, então é uma morte ativa. Ela está intrinsecamente ligada, essas vias, a duas famílias de proteínas, as famílias das caspases, que nós consideramos, vou mostrar uma imagem e falar de cada uma para vocês, que são as proteínas que a gente chama de iniciadoras e efetoras do processo de morte por apoptose. Algumas iniciam e outras efetuam a morte por apoptose. E uma outra família em paralelo, que tem às vezes atividade antagonista, que agem de forma inversa às caspases, são as proteínas da família BCL2. Tá? A parte dessas proteínas são também pró-apoptóticas, assim como as caspases, mas uma outra parte dessa família são proteínas anti-apoptóticas, que protegem a célula, que fazem um equilíbrio para que ela não entre em apoptose. Tá bom? Esse é um esquema resumido das vias de apoptose, começando pela via extrínseca, lembrando que ela é dependente da ligação de receptores de morte. Então, aqui eu tenho o exemplo do FAS e aqui eu tenho o exemplo do TNFR, né, o receptor do FAS, e aqui o TNF. São dois receptores de morte que podem receber sinais externos que induzem a cascata de caspases que levam à apoptose no final, tá? O receptor, ele é acoplado a moléculas na parte interna da membrana, como o TRAD e o FAD, que estão ligados e associados a caspases que nós chamamos de iniciadoras, como, por exemplo, a caspase 8. Ela está associada aqui a essas moléculas, e uma vez que se recebe o sinal, elas são clivadas, dependente de ATP, e essa procaspase é um grão desimogêneo inativo, ele por si só não leva à apoptose, mas uma vez que ele é ativado, essa caspase iniciadora efetua a clivagem de outras caspases que efetuam o processo de morte por apoptose. Esse sistema, desde os ligantes, do receptor, do FAD acoplado à procaspase 3, a gente chama de DISC. DISC é uma sigla para a gente dizer Death Inducing Signaling Components, né? Os componentes que levam a essa indução de morte.
Se vocês forem pegar vias bioquímicas de apoptose, vocês vão ver muitas abreviaturas, siglas, tá? E aí, no semestre passado, algumas ficam claras para vocês, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. O que é o SMEC, Ellen? O que é o diablo? O que significa o nome dessas moléculas? Então, tem uma lista de siglas. Deixa eu ver se eu abro um exemplo aqui para vocês de uma que eu usei com a turma no semestre passado. Então, todas elas, vocês estão vendo minha projeção? Do Word? Sim. Sim. Então, tem todas essas moléculas, elas são siglas, né, do que seria o significado delas, tá? Algumas são pró-apoptóticas, outras são anti-apoptóticas. Por exemplo, o ICAD é muito visto nas vias, para quem estudar apoptose, tá bom? O que significa ICAD? É um inibidor de caspase 3 ativado para clivar o DNA, né, para inibir a DNase. E aí todos têm seu significado. Então, eu deixo com vocês, mas isso vocês vão entregar só no final do semestre. Eu tenho uma via de apoptose extrínseca e intrínseca em conjunto, com algumas siglas grifadas, e é igual, desculpa, né, de dar esse trabalho para vocês. E aí, quando vocês forem ler as vias, vocês vão fazer as siglas de vocês, tá? Isso vocês me entregam, mas vocês também ficam como referência para o resto da vida, tá? Do que significariam essas siglas. E aí, se vocês perceberem, se não vier um sinal extrínseco, se tiver qualquer estresse oxidativo ou estresse mitocondrial, alteração de permeabilidade da membrana, ou principalmente estresse oxidativo, carência de algum hormônio ou fator de crescimento, algum dano genético, como eu falei que a P53 vai ativar, eu posso ter o início dessa via de apoptose acontecendo sem sinais externos, ou seja, que a gente chama de via mitocondrial ou intrínseca, tá? Por que ela é chamada, Ellen, de via mitocondrial ou intrínseca? Porque dentro dessa dupla membrana da mitocôndria, dessa bicamada lipídica aqui, ó, nesse espaço, existem algumas moléculas que ficam guardadinhas e não saem para fora, porque as proteínas que formam nessa membrana complexo, principalmente na família BCL2, não permitem que escapem, por exemplo, o citocromo C e outras moléculas pró-apoptóticas. Mas quando ocorre algum estresse oxidativo nessa célula, essas proteínas da família BCL2 podem sofrer mudanças da sua conformação proteica e abrir poros, permitindo a liberação dessas moléculas, como citocromo C, SMAC, formando um fator indutor de apoptose, que é o apoptossomo. Reparem que esse apoptossomo vai clivar uma caspase também, ativar uma caspase. Quando a via é extrínseca, a caspase 8 está envolvida. Quando a via é intrínseca, sempre a caspase 9 está envolvida. Tanto a caspase 9 como a caspase 8 são iniciadoras. Não são elas que fazem as mudanças na membrana, no núcleo, ativam endonucleases. Elas são iniciadoras. E elas ativam as caspases efetoras, como, por exemplo, a caspase 3. A caspase 3, sim, é uma endonuclease que degrada núcleo e ativa outras proteases para finalizar com o processo de apoptose, tá? Então, guardem essa via para a gente discutir agora alguns efeitos aplicados na pesquisa básica, tá bom? Vou deixar esse slide para vocês conhecerem os grupos, né, e as famílias das caspases. Quem são essas caspases? Lembrando que elas podem estar na forma inativa, sem ser clivada, uma vez que elas estão maduras, que elas realmente efetuam seu sistema de clivagem. E são esses tipos de enzimas que têm um resíduo de cisteína capazes de clivar outras proteínas sempre depois de um resíduo de ácido aspartico, tá? E aí tem a nomenclatura, o que serve cada um dessas estruturas das caspases. Reparem que as caspases iniciadoras, elas têm uma subunidade catalítica para clivar as caspases efetoras, que geralmente são grupos menores, tá? Que tem sítios catalíticos diferentes, tá bom?
domínios diferentes, tá? Quem vai fazer imunistoquímico, isso é importante. Além das caspases, a família BCL2 é extremamente importante. Quem for apresentar artigo semana que vem vai acabar passando por essa família também. E para ocorrer, né, essa família BCL2, ela é muito importante para manter a permeabilidade mitocondrial, né, regular a permeabilidade mitocondrial, tá bom? Ela pode ter uma ativação ou inibição pelas caspases e tem a atividade, olhem para cá, antiapoptóticas, que impedem que a apoptose aconteça, como BCL2, BCLX, BCLW, MCL1, essas são antiapoptóticas, e temos as proapoptóticas, que levam, né, permitem que o efeito da apoptose seja iniciado. Como que uma age sobre a outra, Hélio? As antiapoptóticas, turma, geralmente elas impedem a formação de poros e não permitem a liberação dos fatores que levam à formação do apoptossomo. Já as proapoptóticas, elas interferem diretamente nessas proteínas de membrana, fazendo com que elas mudem a sua conformação e liberem esses fatores que levam à apoptose. Ó, vou deixar para os artigos discutirem isso melhor. De forma, então, vou pegar uma imagem mais limpa. Então, de forma geral, isso é um resumo da via extrínseca, sempre depende de um receptor de morte do seu ligante, caspase 8 e caspase 3 como a principal, tá? Reparem que enquanto ocorre a apoptose, a fosfatidilcerina vai para a parte externa da membrana. E a via intrínseca, que é protegida principalmente pela família BCL2, mas as proapoptóticas da família BCL2 podem, sim, como BAX, BAC, alterar a membrana mitocondrial, permitir a formação do apoptossomo, e aí lembrando, caspase 9, e aí, então, caspase 3. Bom? E eu vou deixar, não esse agora, para vocês fazerem um diagraminha para descrever essas vias de apoptose. Vocês estão bem? Estão vivos? O coração está batendo? Sim, Ok. também. Então, Ellen, já que a apoptose ela está relacionada a processos patológicos, deixa eu pular essas imagens aqui. Vou só primeiro. Como que eu vou investigar a apoptose? Ellen, eu vou começar o meu doutorado, eu estou no doutorado, eu estou no meu mestrado, mas eu quero fazer um doutorado, eu quero ficar mais independente, eu tenho uma hipótese, eu quero estudar uma determinada via de uma doença infecciosa, uma doença, e quero saber se a apoptose faz parte da patogenia, está envolvida no processo. Quais são as técnicas que eu posso usar e o que essas técnicas avaliam? Essa aula, em parte, podia ser dada até pelo Pedro Dias, né, Pedro? Que trabalha Coloca no com... meio disso, não, Ellen, pelo amor de Deus. Brincadeira. Então, primeira parte, forma clássica, é fazer investigação citomorfológica, tá? E aí eu vou passar pelas outras, vou falar desses 4. As alterações citomorfológicas seria fazer o desafio, né? Você tem um grupo de animal controle, um que vai ser desafiado, e tentar investigar por campos que você seleciona, por hematoxilina e eosina mesmo, técnica de HE, ou outras colorações que permitam, né, melhor visualização do processo, mas você, por campo, contar em número de células do animal controle do desafiado se houve mudança no índice apoptótico. E com isso, você sim pode relacionar que a apoptose está presente em maior quantidade ou em menor quantidade em determinado grupo, tá? Só por avaliação citomorfológica. E ainda é uma avaliação extremamente confiável, tá bom? Principalmente se você não encontra outros eventos, como inflamação associada. Mas além das alterações citomorfológicas, é possível, hoje não se usa tanto, mas até recentemente eu já vi alguns artigos, artigo é mais difícil, mas já vi dissertações e defesas de tese usando essa técnica, mas é uma técnica muito laboriosa e eu vou falar quais são os contras dela, tá bom? Que é a fragmentação do DNA. Usar a fragmentação do DNA é importante porque
Quando eu tenho uma célula íntegra, um pool, se eu fiz uma biópsia, Ellen, eu coletei um tecido de uma lesão, tá? Eu vou extrair o DNA total e vou correr em um gel de agarose. O que eu espero? Fiquem comigo aqui, rapidinho, ó. Se eu tiver, eu preciso ver vocês, senão eu fico desorientada. Pronto, agora eu estou vendo vocês. Se eu tiver um DNA íntegro, ele está lá no núcleo, DNA íntegro, todo enovelado. Ele é uma molécula grande, pesada. Se eu for correr ele no gel de agarose, o que acontece quando eu coloco ele na canaleta, numa solução com loading, né, para descer, e faço uma eletroforese para fazer aquele DNA correr na agarose? Ele é muito pesado, é como se eu estivesse pulando de paraquedas. Né? Eu tenho um contato maior, então ele fica quase todo empacotado lá em cima, porque é DNA complexo, né? Mas se eu tenho necrose, muita necrose, eu peguei uma área de necrose, o DNA está todo fragmentado, está em vários pedacinhos. Então eu vou ver um rastro, vou mostrar isso para vocês, vou ver um rastro de DNA de todo um rastro no gel. E se eu tenho apoptose, como grande maioria, da morte naquele tecido de uma biópsia, se eu quiser investigar, eu vou ver um padrão de fragmentação do DNA, que a gente chama de padrão em escada. Então, isso era um padrão muito utilizado. Quando eu fazia minha iniciação científica no laboratório do professor Anilton, ele fazia isso de rotina, né? Hoje a gente praticamente não faz mais. É exatamente essa imagem aqui, tá? Então, quando eu tenho a fragmentação por endonucleases durante o processo de apoptose, ela vai fazer clivagens internucleossômicas, o que gera fragmentos de 100, 200, 400 pares de bases específicos. Então, se eu correr num gel de agarose, eu tenho 3 exemplos aqui, tá? Aqui tem uma canaleta que eu pipetei células de um tecido normal, significa que o DNA está íntegro. Você vê que fica todo empacotado aqui, não tem DNA quebradinho, menor, para correr tanto. Já nesse do meio, eu tenho parte de DNA íntegro, que eu vejo essa banda maior aqui, mas eu também tenho um esfregaço, fragmentos de DNA, um padrão, que 1, 2, 3, parecendo uma escadinha, indicando que a clivagem desse DNA foi internucleossômica, foi em pontos específicos. Isso só acontece na apoptose. Até aí, tranquilo? Agora, se eu reparar a última canaleta, eu vejo um rastro, parecendo um cometa, um borrão de fragmentação aleatória do DNA, indicando que eu tenho muita necrose nesse tecido. Ellen, quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica? Tá? A vantagem é que se você, na época que a gente investigava a apoptose no timo de animais injetados com dexametasona, o que acontecia? Você tinha um tecido inteiro de timo e a dexametasona causava uma apoptose assim, gritante no tecido. Então, quando eu extrair o DNA, eu preciso ter uma concentração de pelo menos 1 micrograma, que é 1000 nanogramas, para conseguir visualizar no gel. Então, eu consigo fazer isso com tecido, amostras abundantes, tá? Mas, e de modelos experimentais. Agora, se eu vou avaliar um tecido onde a apoptose está presente de forma fisiológica, então, lá em 1 milhão de células, umas 100 só estão em apoptose, se eu for correr no gel, ele não vai ter sensibilidade para me dizer quantas células ali estão em apoptose, e nem de observar esse padrão, tá? Então, foi uma técnica muito utilizada no início, né, quando iniciou-se os estudos de apoptose no Brasil e no mundo, e hoje é muito raro a gente ver esse tipo de dados nas publicações científicas, mas quem trabalha com tecido abundante, dá para fazer. Quem não trabalha com tecido abundante, como tecido extraído de parafina, DNA de parafina fria, fazer cultura de célula, ou animais muito pequenos, como são os camundongos. Você tem técnicas que são mais certeiras para aproveitar aquele tecido do que
fazer a avaliação da fragmentação do DNA. Combinado? Então, só para ver se vocês entenderam. Aqui tem um outro gel de exemplo. Nessa em vermelho aqui é a canaleta onde correu-se um marcador, que é comprado, todo quebradinho, tá? A gente sabe os tamanhos dos fragmentos, é comercial. E aí eu tenho 3 canaletas. Essas 2 últimas, vocês vão me dizer, o DNA, essas células, é de um grupo de células normal, sem alteração, ou células em necrose, ou células em apoptose? Normais. Perfeito. Por quê? Como é que é o padrão dele na eletroforese? Normal. Empacotamento, né? Lá em cima está empacotado. E essa primeira canaleta aqui? Necrose. Ah, essa é uma ótima imagem para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um pouco de... Eu acho que é apoptose. Isso, olha só. Eu tenho um pouco de células íntegras. Tenho um esfregaço, um borrão. Mas eu tenho parte aqui, ó, de fragmentação internucleossômica. Então, por isso que eu deixei essa por último. Então, essa amostra, por isso que é complexo usar a fragmentação do DNA. Nessa amostra, eu vou dizer para vocês que da biópsia do tecido que foi retirado, eu tenho células vivas e viáveis, com DNA íntegro. Eu tenho células em apoptose, mas também eu tenho autólise. Olha, eu tenho também algumas células que sofreram degradação, pulverização do núcleo, que fica um pouco brilhoso, tá vendo aqui, ó? Por todo o rastro. Viu como é inespecífico, é difícil? Então, fica comigo, não me abandona não. Outro tipo de investigar, além da fragmentação do DNA, que eu vou mostrar também na técnica de túnel, tá? Eu vou mostrar a detecção de caspases. Well, se eu conseguir quantificar na amostra as caspases clivadas, porque se elas estão clivadas é porque receberam sinal de morte, né? Dá para fazer isso? Dá. Então, vamos primeiro mostrar mais uma técnica de fragmentação do DNA e deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já fez túnel na vida? Pedro já, né? Gente, todo mundo quando vem falar para mim assim que quer fazer túnel, me dá uma tristeza, assim, não, se você tem tecido para fazer túnel e outras técnicas, faça. Mas qual que é o meu problema com o túnel? Ele pode ser inespecífico, ele pode detectar uma área de necrose. Então, por isso que eu fico assim, meio que, né? Mas também é muito utilizado. No nosso departamento já foi muito publicado. Como que funciona, Ellen, a técnica de túnel? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um tecido ovariano, de seções de tecido ovariano de mouse, de rato. Não, de camundongos, perdão, né, gente? E aí, nesse tecido ovariano, eles vão usar uma seção tratada com DNase como controle. Vocês sabem o que a DNase faz? Ela fragmenta o DNA? Isso. Então, a DNase é uma enzima que quebra o DNA todinho. E quando ela quebra, ela libera as ligações terminais. E aí, o túnel, o kit, se liga ali e emite sinal. Então, mostra se o DNA está fragmentado. Perfeito. Se eu vou fazer uma reação com o túnel, eu preciso de um controle. E aí, ele usou um controle positivo. Olha que imagem linda. Ele pegou um tecido ovariano e tratou com DNase. Olha como é que fragmentou tudo. Tá? Então, na apoptose, quando há essa clivagem do DNA, é onde ocorre a marcação pelo túnel imunoleico. E aí fica o tecido marcado, quase como uma imunohistoquímica, né? Fica todo marcado aqui. Bom? Agora, o Ellen, ele usou o A como controle. O B, ele usou um controle negativo. Tá? Ele fez sem usar a enzima de ligação para emissão da cor. Então, ele não pode corar. E eu quero me apegar ao C e o D, e o F. Perdão, eu não estou conseguindo ver o C e o F aqui de novo. O que vocês percebem aqui no C e no F? Não foi tratado com DNase, esse é o tecido ovariano. Nesse daí você tem 2 pontos de apoptose. Eu consigo ver umas coisas mais clarinhas, mas eu não sei se... Então, parece a área focal, né?
que a técnica de túnel, usando esse túnel, ele está mostrando que esse núcleo tem DNA fragmentado. Aí o DTT ligou. E aí emitiu, né? Fez a reação e deu essa cor amarronzada. Como tem uma célula aqui e outra aqui, células isoladas, a gente precisa do bom senso para dizer, olha, essas células provavelmente vão entrar em apoptose, está tendo degradação do núcleo, do DNA. Mas o referir ou alguém da sua banca pode te contestar e falar, mas tem certeza que isso não é necrose? Porque necrose fragmenta também. Como é que você vai diferenciar? Tá? Então, quando eu vejo uma região toda marcada por túnel, eu não tenho coragem de falar que é apoptose. Quando eu vejo espaçamento, porque é uma característica da apoptose, morte ocorrendo de forma isolada, aí sim eu posso até dizer. Mas no modelo experimental, onde eu estou testando uma droga para induzir a apoptose, e aí eu vejo uma grande área marcada, sempre vai ficar a dúvida, é necrose ou apoptose. Por isso que seria o ponto fraco, tá? Mas túnel ainda é uma técnica utilizada, viu, gente? Não estou falando mal, não. Estou falando só que tem que pensar nesse viés. Ó. Olha que lindo. Essa é uma imagem linda. Por que eu gosto dessa imagem? Porque ela associa-se a padrões morfológicos de retração celular e a marcação do túnel. Bom, essa é uma imagem que eu gosto. Uma outra técnica, para a gente finalizar, faltam duas, né? É de fragmentação de DNA, é a citometria de fluxo. Quem já teve experiência com citometria de fluxo? Pedro não vale responder, né? Meninas, vocês estão bem? Estão vivos? Fã demais? Quem está mais quietinho aí? Pode tocar? Vocês me aguentam mais um cadinho? Mais 15 minutos? Sim, pode ir. Ó, quem trabalha com o Ricardo é fera em citometria, né? Eu ainda vou fazer. O Pedro faz tudo, em todos os lugares. O Pedro sabe tudo. Então, a citometria de fluxo, turma, dá para avaliar a fragmentação do DNA? Dá. Por si só a fragmentação do DNA é suficiente para te dizer de um pool. A gente usa muito citometria, principalmente para cultura de célula. Ellen, eu estou trabalhando com uma droga. Dá um exemplo. Eu tenho lá uma linhagem de células tumorais cultivadas numa placa. Então, células de tumor de mama. E na outra placa, né, eu também tenho essas células tumorais de mama. Então, eu quero testar se um componente induz a morte dessas células. Vocês vão entender semana que vem que, para quem trabalha com pesquisa clínica, é muito importante você estudar mecanismos de indução de apoptose e não de necrose. Por que quando eu estou testando uma droga antitumoral, eu quero que ela induza apoptose, mas eu não quero que ela induza necrose? Porque vocês vão ver que a necrose, ela causa resposta inflamatória. E a inflamação pode tornar o microambiente favorável para a célula tumoral. Então, a gente, quando faz esses trials, né, esses screening de drogas, um dos primeiros pontos é avaliar realmente a via de morte, se é apoptose ou se é necrose, tá? E imagina que essas células, então, foram tratadas com a minha droga, depois de 24 horas eu pego essas células e vou marcar, permeabilizar e marcar o núcleo. Ó? Com uma técnica simples, que é o iodeto de propídio. Só o núcleo, não vou marcar mais nada. E aí eu tenho lá 5.000 células numa solução que eu marquei com iodeto de propídio, eu vou colocar no citômetro, ele vai puxar essas células e ler célula a célula. E ele vai me dizer como é que está o DNA daquela célula. Ok? Vocês estão bem? Como é que está o DNA daquela célula? Sim. Então, tá bom. Eu preciso de um quadro, gente. Eu tô sofrendo de dar aula, assim. Vocês não sabem tanto. Igual eu tô aqui, tô pensando assim, queria ir pro quadro, não dá para ir. Como é que eu vou fazer para explicar isso? Então, vamos pensar que uma célula normal... Abre o Paint, faz no Paint ou no PowerPoint e compartilha. Eu não consigo usar o PowerPoint para fazer desenho, não? Usa aquelas ferramentas de bolinha, de quadrado, de régua, de... Vamos ver se vocês não conseguirem entender, eu vou fazer isso, tá vendo, gente? O Luiz vai me ajudar aqui. Uma célula normal tem 46 cromossomos. Vocês não concordam comigo? Uma 2N? Todo mundo concorda? Fala assim, como é que a gente discorda? Não estou entendendo nada, né? Aqui, ó. Uma célula normal, tem 46 cromossomos, invertido, né? Essa célula, se ela for entrar em mitose, ela tem que fazer o que com o DNA dela?
duplicar. E ela duplica numa fase que a gente chama de S. Lembram disso? Então, a célula está em G1, ela tem 46 cromossomos. Aí, quando ela vai para S, ela vai duplicando. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ixi, em G1 ela tem 46. Mas se ela for duplicar, ela de 46 vai finalizar com 92. Na fase S, ela está duplicando, aumentando o conteúdo de DNA. Aí, no final, ela termina em G2, já com 92 cromossomos, correto? Aí ela pode fazer a mitose. Mas uma célula em apoptose e necrose, como é que está o material genético dele? Não está todo quebrado, fragmentado? Então, ele tem um conteúdo de DNA, principalmente em pacotes, menor do que 2N, vocês concordam comigo? A gente chama de que é abaixo, diploide. Ai, meu Deus, saudade de um quadro. Ficou horroroso, gente. Então, o que tiver abaixo de 2N é subdiploide. Só pode ser duas coisas, apoptose ou necrose. Concorda comigo que fragmentou o DNA? Eu só vou para frente se todo mundo falar que está bem. Todo mundo? Tudo bem. Aí tá bom. Aí a gente gera um histograma, tá? Isso usando só iodeto-propídeo. A gente tem técnicas muito mais avançadas, né, Pedro Dias? Então, mas isso aí é maravilhoso. É bonito demais, né? Vou pensar num controle. Eu peguei um tecido, peguei uma cultura de célula normal, de células normais, marquei com iodeto-propídeo e passei no citômetro. Ele vai me dar um histograma. Esse histograma, ele mostra que, ó, conteúdo de DNA está aumentando aqui no eixo X, tá? Aí ele me fala quanto a população de células, se eu li 900 eventos, 5.000 eventos, esses picos me dizem onde em maior parte as células estão. Então, deixa eu explicar no histograma para vocês, tá? Quando eu leio uma célula 2N, o pico dela de quantidade de DNA está aqui, ó, significa que ela está em G1. Ou G0, se é uma célula que não faz ciclo mais, saiu do ciclo, né? Significa que aqui ela tem 2Ns e a maior parte das células estão em G1. Andando um pouco para a direita, ela está aumentando o conteúdo de DNA, significa que ela está duplicando. Então, está na fase S. Uma parte boa das células estão aqui. E aí tem um pico menor que mostra as células prontas para entrar em mitose, já com o dobro da quantidade de DNA, em G2, ou fazendo já mitose, tá bom? Então, 2N, S e 4N, isso aqui são as fases do ciclo. O que está antes de G1 significa DNA fragmentado, subdiploide. E aí pode ser apoptose, mas lembrem-se que também pode ser necrose, tá? E aí na citometria de fluxo, você pode usar um controle, por exemplo, a cisplatina, que sabidamente induz apoptose, cultivar suas culturas de células, por exemplo, de células MDA ou células HeLa, e aí você observa como esse histograma está diferente desse. Vocês conseguem ler esse histograma agora? O que esse histograma está te dizendo? Que eu tenho uma redução de uma população de células em G1, eu tenho pouco S, G2 aqui muito, e que eu tenho uma porcentagem maior de células subdiploides. Significa que está tendo morte ali. Entenderam? Isso avaliando somente o núcleo. Aí alguém, o seu referi, ou alguém vai falar assim, eu não acredito no seu dado, não, porque isso pode ser necrose. Como é que você está me falando que sua droga induz apoptose? Eu quero uma célula que induz apoptose. Para um screening para uma droga antitumoral. Necrose não me interessa. Aí, olha que sensacional, gente. É fantástico, né? Você pode tratar a sua célula antes de passar no citômetro de fluxo com iodeto de propídio, mas também com marcador de fosfatidilcerina. Aí ele vai contar, ele vai avaliar tanto o núcleo, mas também ele vai avaliar se a cada célula que passa, o quanto que elas estão expressando, o quanto a anexina 5 ligou. E a anexina 5 liga a fosfatidilcerina, indicando células em apoptose. Então, é um marcador mais específico. Entenderam isso?
Então, para ficar mais barato, vou dizer o que eu faço no laboratório de prática, né, de rotina. Eu sempre faço iodeto de propídio primeiro. Se eu não detecto nada de subdiploide, significa que aquele tratamento não induz nem necrose, nem apoptose, eu não vou gastar meu kit de anexina 5-PI, entendeu? A não ser que você esteja num laboratório muito rico, tá? Então, vamos avaliar isso, como que acontece para anexina 5. Aí eu posso usar a citometria e associar essa exposição da fosfatidilcerina que só ocorre na célula apoptótica. Ou seja, quando eu incubar lá com iodeto de propídio e a anexina para avaliar se a célula não estiver entrando em apoptose, não estiver no processo de apoptose, ela não tem a exposição de fosfatidilcerina, então a anexina 5 não liga nessa célula, mas ela liga na célula que teve a inversão. E aí, como ela liga, na hora que você passa no citômetro de fluxo, ela vai contar, te dar certinho a porcentagem de células em apoptose, porque ela lê eventos. Bom? Então, esse é um artigo que chama de protocolo, que foi um dos, né, publicaram. Professora, aí dá até para separar. Oi? Pode falar. Dá até para contar as células de apoptose e de necrose, né? Na verdade, a gente, com a anexina 5, a gente vai excluir as células em necrose, porque principalmente em cultura celular, a gente saindo um pouco do tecido, que a gente viu na parte de morfologia, quando você vai para a cultura celular, a gente tem alguns desafios. Primeiro, que quando a cultura é em monocamada e a célula entra em apoptose e ela se retrai, ela tende em suspensão. Então, você vai ter células tanto na suspensão como aderidas em momentos diferentes da apoptose. E eu preciso avaliar todas. Então, você não pode jogar fora o sobrenadante. Você tem que usar o sobrenadante, dar um spin, usar as células que estavam no sobrenadante, porque podem ser células em uma fase mais avançada de apoptose, e fazer um scratch, tirar as células também da monocamada e incubar esses 2 pools de célula com kit anexina 5-PI. Aí você vai ter uma noção da sua população como um todo. Nisso ele vai te dizer a porcentagem de células subdiploides, mas você consegue excluir as que são em necrose, porque só as com anexina 5 vão ser a sua porcentagem. O que a gente observa na prática, na rotina? Tá? Que se você deixar uma cultura de células 24, 48 horas em cultura, sem nenhum tratamento, tirar e fazer essa análise, até 10% de apoptose é possível ser identificado. A gente consideraria normal, tá? É normal encontrar por causa do estresse da cultura, por causa do meio, por causa de tudo, né? Das condições. E aí você sempre tem que correr um controle, um grupo sem tratamento, para corrigir a porcentagem de apoptose daquela droga. Bom? Obrigada. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Quem que está perguntando? Desculpa, é a Rafa? De novo. Aqui. Pode falar, Rafa. Não, adoro quando vocês perguntam, gente. Não precisa pedir desculpa, não. Pode falar, Rafa. Quando a célula entra em apoptose, o citoplasma, ele rompe, na maioria das vezes. Não. Em algumas vezes. É isso que é uma grande questão que eu vou finalizar agora. A apoptose, não há, na apoptose, no tecido, a apoptose, vamos dizer assim, fisiológica normal ou até induzida, biologicamente, ela não teria ruptura de membrana biológica. Ruptura de membrana ocorre só na necrose. Então, na necrose. Isso, na necrose. Na necrose há ruptura. Há ruptura. E nesse caso, a fosfatidilcerina, ela não... Se ela está interna, não liga, não? Pois é, isso é uma discussão que eles têm de metodologia. Eles vêm de preservação da membrana, porque eles vão fazer a análise principalmente em, vamos dizer assim, membranas íntegras, que não foram rompidas, tá? Então, o iodeto de propídio vai marcar o DNA de células que estiverem em necrose e apoptose, mas o protocolo, até inclusive descrito nesse artigo que eu tinha passado para vocês, ele não vai permitir a ligação da anexina 5 em células com perda da integridade da membrana. Só com membranas íntegras.
Ó. Mas é uma discussão, e aí por isso que tem outras. Por isso trabalhar com apoptose não é fácil. Teria outras técnicas para comprovar. Aí uma outra seria, por exemplo, para finalizar, vocês devem estar aguentando mais ouvir minha voz, tadinho. Além dessas alterações de membrana, da fosfatidilcerina, seria a detecção de caspases. E aí você pode fazer de diversas formas, tá? Eu vou dar um exemplo de rotina, seria a detecção imunohistoquímica de caspases. E aí eu estou usando esse tecido como um exemplo para vocês. Queria que vocês discutissem comigo. Vocês estão vivos? O coração está batendo aí? Contar para vocês. Essa imagem A, nós utilizamos um anticorpo anti-caspase 3. E aqui no B, a gente usou o anticorpo anti-procaspase 3. Perdão, gente, voltando. É ao contrário, tá? Eu estou perdidinha aqui. Aqui a gente usou o anticorpo em A, que se liga à caspase 3. Seja ela ativa ou seja ela em grão desimogêneo inativo. Reparem que a escolha do anticorpo para imunohistoquímica é muito importante. Porque se eu compro um anticorpo para marcar caspase 3 e não leio a bula dele, e faço uma reação, e ele marca praticamente todas as células do meu tecido, eu posso erroneamente dizer que essas células estão em apoptose. Vocês estão comigo? Só que quando eu vou avaliar a bula desse anticorpo, lá ele fala que ele marca caspase 3 e procaspase 3. Significa que eu tenho marcação de procaspase de caspase que não foi clivada. Se ela não foi clivada, significa que ela está lá, inativa. Então, não tem apoptose ali. Perceberam isso, gente? Ai, meu Deus, perdi vocês. Perdão, demais. Perdeu não, Ellen. Nós estamos aqui. Estão aí? Estamos aqui, Ai, concentrados. Carência demais, gente. E aí, se eu fizer um inserto aqui, ó, deixa eu ampliar para vocês, vocês vão perceber que em algumas células eu tenho citoplasma com uma coloração bem fraquinha e núcleo sem corar, nessa imuno. Mas eu tenho algumas células, essa, 1, 2, talvez essa, 3, 4 células, que o núcleo está marcado. Se o núcleo está marcado, significa que essa caspase não está no citoplasma só, ela foi para o núcleo, e é no núcleo que ela cliva, é endonuclease, age mesmo efetuando a apoptose, tá? Então, eu posso usar essa imagem, Ellen, se eu usar um anticorpo para caspase que seja promíscuo, liga em tudo quanto é tudo caspase 3, ativa ou inativa, eu vou precisar de mais tempo e vou ter mais dificuldade para identificar aquelas que já estão ativas. Aí depois a gente descobriu um anticorpo que marca só caspase 3 clivada. Ele pega exatamente na parte do epitopo de clivado. E olha a diferença, a mesma amostra, não está no mesmo campo, né? Fica nitidamente marcada somente as células que realmente estão com a apoptose já iniciada. Essas outras células aqui, turma, ela pode ter até a procaspase 3, ou seja, as proteínas da via de apoptose, elas já ficam lá disponíveis no citoplasma, tem que ser clivadas. Elas são constitutivas, tá? E aí aqui, quando eu pego só ela, quando já é clivada e a apoptose está acontecendo, eu vejo que eu não marco todas as células. Perceberam isso? Então, muito cuidado, eu posso usar a dosagem de caspases por imunistoquímica em tecido, enlisado de células para ver atividade enzimática. Tem várias, por citometria de fluxo, a gente pode usar um anticorpo que marque a caspase 3 e emita uma fluorescência capaz de ser detectada pelo citômetro. E aí são várias técnicas que podem ser utilizadas, tá bom? Esse quadrinho, vou deixar que vai ser muito bom quem fizer a disciplina do Ricardo, de citometria, que eu super recomendo. Ele mostra que uma célula viva, e na citometria, tá, turma?
essa célula viva, ele está mostrando aqui 2 marcadores. O em verde é a anexina 5 e o vermelhinho é o PI, iodeto de propídio. E aí, quando a célula está com sinal de apoptose, ela vai ter na fase inicial a ligação da anexina 5, que vai ser detectada pelo equipamento. Quando ela está em late apoptoses, quando é cultura de célula, lembrando que eu não tenho fagócitos, aí sim ela também vai ter a marcação do PI, tá? E aí, quando a gente faz aqui já é um outro tipo de gráfico, não é o de histograma. Pelos quadrantes, a gente consegue identificar onde estão as células vivas, onde estão as células em early stage of apoptosis, né, na fase inicial, e aquelas que estão no late stage, né, no estágio mais avançado. Aí eu consigo definir isso aqui tudo nos quadrantes. Ó, não vou, acho que já falei demais, eu vou deixar esse teste para vocês fazerem, tá? Não aguento, né, gente? Vamos ler artigo científico, para quem for apresentar semana que vem vai ser importante. Nessa população aqui, então, eu considero que essa região aqui, essa região são de células viáveis, aqui são de células no estágio inicial da apoptose e aqui no estágio final da apoptose. E aí compara com esse gráfico IB, como que se fosse um experimento com tratamento de uma droga, o que vocês iam inferir nesse momento? O que está acontecendo ali? Essa droga aí tá matando a célula de algum jeito. Então, essas células são timócitos, são timos, né? São células de timo que foram tratadas com dexametasona. É aquela lâmina que nós vimos lá no início, no morfológico, sendo feito um ensaio in vitro, mostrando que ficam poucas células viáveis e a grande maioria em apoptose. Bom? E aí finalizamos a aula de hoje. A de necrose vai ser para a semana que vem. Me perdoem, né? Eu estou tentando manter o horário falando igual. Quantas horas agora, turma? Vocês não me abandonarem? 4h20. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma recomendação de leitura. Vou deixar lá no geral, tá? Todo ano, às vezes de 2 em 2 anos. São 4h20. São 4h20? Então, ainda tem esses 5 minutinhos, né? Pelo previsto. Tem essa classificação, que é uma reunião de pesquisadores, né, e especialistas do mundo inteiro que trabalham com morte celular, para eles recomendarem as nomenclaturas, tá? Então, se vocês pegarem, eu vou deixar isso que foi publicado no Cell Death and Differentiation, isso aqui em 2005, bom? E aí vocês vão ter várias modalidades de morte celular. E vocês vão falar assim, eu vou pegar a Ellen, porque a Ellen chega para mim e fala só de apoptose e necrose, que a patologia trabalha com isso, tá? Aí quem vai para bioquímica, quem vai para fisiologia, né, Pedro? Quem vai... Aí chega lá e fala assim, não existe só apoptose e necrose, existe autofagia, existe necroapoptose. Alguém está mentindo para mim. E aí é o momento de eu explicar isso para vocês. Turma, a patologia é uma ciência morfológica, tá? E nós trabalhamos principalmente com processos patológicos que são descritos, inclusive, de forma no tecido, tecidual. Então, a necrose e a apoptose são os eventos presentes nesses tecidos e em vários processos patológicos. Mas quando a gente vai para o mundo in vitro, quando a gente vai avaliar o comportamento de células em suspensão, in vitro, injetadas, essas células, elas perdem a ação de alguns componentes do tecido. Por exemplo, não tem os fagócitos, não tem a matriz. E aí, sim, a célula tenta ter outros mecanismos de sobrevivência antes de entrar em necrose. Por exemplo, fazendo autofagia, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, em 2007, eram os tipos de morte celular, a publicação que saiu, e quais seriam as características morfológicas e os aspectos. Tá? Então, a apoptose, tipicamente que a gente descreveu, a necrose, tipicamente que é descrito, mas eu tenho aqui, Ellen, autofagia, quando não há mudanças no material genético. Você tem mais vacuolização. É como se toda a célula fizesse fagossomos das organelas. Ela entra em autofagia, tá?
E já foi descrito que é, sim, um tipo de morte, inclusive, às vezes, no tecido, a gente não consegue características morfológicas que identifiquem que aquilo é autofagia, então precisa, assim, de outras técnicas mais avançadas, por isso que na patologia a gente não considera tanto, tá? Mas a autofagia é um mecanismo, às vezes até de resistência a drogas antitumorais, e é importante, eu vou deixar alguns artigos para vocês terem essa associação, tá? E aí, em 2018, só para vocês não ficarem doidos, não vou cobrar isso de vocês, viu, gente? Nem prova, nem nada, só a título de informação. A nomenclatura, o comitê, em 2018, ou seja, que foi 2007, 11 anos depois, falou dessa morte celular regulada na apoptose, a necrose, e olha o tanto de intermediários que nós temos de tipo de morte. Piroapoptose, ferroapoptose, necroapoptose, extrinsic apoptose, intrinsic apoptose. Se vocês verem a nomenclatura, o tanto de autores no mundo inteiro, ó, 229, 230, 200, vários centros do mundo inteiro se reúnem para fazer a identificação da nomenclatura pelo tipo de regulação e maquinaria do processo de apoptose. Ó, qual que é a minha sugestão para vocês? Tá? Estudem as vias